Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a uma live do Fábio Sabino, atendendo a pedido de um inscrito aqui. Ele me indicou uma live que o Sabino fala ali da carta de Plínio, fez algumas conexões ali com a carta de Plínio, inclusive citou meu nome ali, de uma maneira desrespeitosa, né, como sempre. Eu vou me ater aqui aos argumentos, tá? Vou me ater aos argumentos. Bom, primeiro, uma boa parte da live do Sabino, ele faz considerações com relação à crença dos cristãos. Se você é crente mesmo, vai lá para país islâmico, sofrer. Bom, eu não sei qual a conexão que isso tem com a historicidade da carta de Plínio. Não sei que diferença isso vai fazer pro. São duas coisas separadas. Uma coisa é a crença cristã que a pessoa tenha. Outra coisa é a carta de Plínio, o que ela diz sobre o cristianismo primitivo. São duas coisas separadas. Quer dizer, ou você escolhe um assunto ou você escolhe outro. Agora você fica misturando crença na tua análise, aí fica complicado. E o próprio Fábio Sabino diz que ele não fala sobre crença. Não fala sobre crença. Mas está o tempo todo questionando a crença dos cristãos. A crença dos cristãos não tem nada a ver com a carta do Plínio. Não sei qual a conexão de uma coisa com a outra. Outra questão é o Jesus histórico e o Jesus da fé. Vamos separar duas coisas. Você tem o Jesus histórico, que é aquilo que a gente consegue recuperar do personagem humano, real, que viveu lá na Palestina, tá? Esse é o Jesus histórico, tá? E tem o Jesus da fé, que é pregado aí nos púlpitos, tá? E que fala de milagres e de ressurreição. A história, ela não vai poder nunca dar uma resposta categórica, como que é o Sabino, sobre milagres e ressurreição. Isso é uma questão de fé. O máximo que a história vai fazer, isso o John P. Maia fala no Judeu Marginal, né? O máximo que a história vai poder fazer é dizer o seguinte, olha, lá no começo, nas primeiras décadas, já se falava que Jesus fazia milagre. Ressurreição, lá no começo, já se falava que Jesus havia ressuscitado. É só isso que a história vai poder dizer. Provar que ressuscitou, provar que teve milagre, a história não vai dar essa prova. Então, vamos separar as coisas aqui. Ficar exigindo prova de milagre, prova de ressurreição para a história. A história não tem essa proposta. Ela não tem essa proposta. Ela está querendo investigar a origem do cristianismo, como surgiu, as condições, que personagem era esse. O Jesus histórico é isso, é esse personagem que viveu lá na Palestina. Vamos recuperar o que é. Falava de milagre? Sim, falava de milagre. Falava de ressurreição? Sim, falava de ressurreição, lá do começo. Né? Então, vamos separar essas coisas. A carta de Plínio está falando sobre o quê? Está falando sobre Cristo, né? Então, vamos falar sobre a carta do Plínio. Ele está falando sobre o cristianismo ali no começo do século II. Né? Ele está detetando a presença de cristãos ali na Bitínia no começo do século II. Eu queria mostrar primeiro aqui, só para situar a discussão, né? Eu gostaria de botar aqui um mapa, que é para entender isso aqui, que eu acho que é fundamental. A Bitínia está aqui no norte, ó. Bitínia e ponto, fica aqui no norte. Olha a Galácia onde é que fica. Olha aqui, essas setas aqui são as prováveis viagens de Paulo. Olha por onde Paulo passou. Paulo passou bem perto da Bitínia, tá? Éfeso, fica aqui na Ásia, aqui, ó. Aqui, Antioquia da Pisídia. Tem duas Antioquias. A Antioquia da Pisídia e a Antioquia da Síria. Né? A Antioquia da Síria é mais longe. A Antioquia da Pisídia é aqui perto, ó. Listra, Derbe, Icônio. Tudo isso são cidades, ó, Paulo de Tarso. Tudo isso são cidades próximas ali. Então, a carta do Plínio já revela que havia cristãos na Bitínia, o que é bastante razoável, porque se Paulo em 50, 60 já está aqui na Galácia, então ter cristão na Bitínia em 110, 112, né, quando foi escrito, está razoável. Então a carta, ela mostra uma expansão aí do cristianismo, né, mas razoável, dentro do razoável, tá? Eu vou citar aqui a carta, aqui, citando o trecho do Águia e a Cruz, do Gilberto Angelosi. Ele cita aqui a carta em latim, né, porque a carta está em latim, e também
em português. Aí ele fala aqui: foi afixado um libelo sem assinatura, contendo um grande número de nomes. Aqueles que negavam ser cristãos ou tê-lo sido, se invocavam os deuses, segundo a forma que eu lhes ditava, e se sacrificavam, mediante incenso e vinho, diante de tua imagem. A imagem do imperador, ele está escrevendo para o imperador. Que para este fim eu mandava trazer com as estátuas das divindades. Então, em determinado momento, a live questionou se onde é que você viu que os cristãos não estavam cultuando o imperador. A carta toda é sobre isso, cara. A carta toda é sobre isso. A carta toda, aqueles que não se sacrificavam mediante o incenso e vinho diante da tua imagem. Toda a carta, o problema principal aí dos cristãos é esse aí, de não seguir os ritos da religião romana ali. Se blasfemavam a Cristo, coisas que, segundo se diz, é impossível obter-se daqueles que são verdadeiros cristãos. Pensei que devia deixá-los ir. Outros, cujos nomes tinham sido fornecidos por um denunciador anônimo, disseram que eram cristãos. Depois afirmaram não ser, que tinham sido realmente cristãos, mas que tinham deixado de sê-lo. Uns há 3 anos, outros há mais tempo, outros ainda há 20 anos. Olha o detalhe aqui dos 20 anos. Então tem cristão há 20 anos atrás. Essa carta é de 112. Você bota 20 anos atrás, vai para 92. Então, essa carta aqui está dizendo assim, ó, tem cristão já em 92. Tá? Todos esses adoravam a tua imagem e as imagens dos deuses e blasfemavam a Cristo. Então, aqui já aparece 2 vezes o nome de Cristo, né? Cristo, blasfemavam o Cristo, e aqui blasfemavam o Cristo a segunda vez. De resto, afirmavam eles que toda sua falta ou seu erro tinha se limitado ao costume de se reunirem um dia fixo, antes de levantar o sol, de cantar entre si alternadamente um hino a Cristo, terceira vez citando, como a um Deus, de se comprometerem por juramento e não cometerem algum crime. Então veja, quando ele diz que os cristãos cantam um hino a Cristo como a um Deus, significa que Cristo não é Deus para ele, né? Que ele é um homem. Então essa passagem aqui sugere que ele está admitindo que esse personagem Cristo era um homem comum. Então a carta do Plínio, ela está sendo usada para o seguinte, olha, existe um personagem, Cristo, que eles louvam aí e que ele foi um homem, tá? De se comprometerem por juramento, de não cometerem algum crime, mas a não cometerem nem roubo, nem pilhagem, nem adultério, a não faltarem a palavra dada, a não negarem um depósito reclamado de justiça. Terminados esses ritos, tinham o costume de se separarem, de se reunirem outra vez para tomarem sua refeição. Apesar do que dizem os outros, é simples e inocente. Mesmo a essa prática tinham eles renunciado depois do meu edito, pelo qual, segundo as tuas instruções, proibi as heterias. São as reuniões, heterias. Julguei tanto mais necessário extrair a verdade de 2 escravas, que eram chamadas diaconisas, mesmo submetendo-as à tortura. Encontrei apenas uma superstição insensata e exagerada. Então, aqui com relação às orgias, ele está dizendo que os cristãos se reúnem para dizer que eles não vão cometer adultério. Então, os cristãos estão dizendo que não praticam orgias. Então, claramente. Tá? Louvam hino a Cristo como se fosse um Deus. Então, a ideia da divindade de Jesus já estava circulando ali. Tá? A carta está dizendo que Jesus era Deus? Não, a carta não está dizendo isso. A carta está dizendo, esses cristãos aqui louvam a Cristo como um Deus. Então essa coisa de divindade de Jesus já estava lá na época. Então quando se diz assim, que a divindade de Jesus foi criada ali no tempo de Constantino. Cara, tem a carta de Plínio a Trajano aqui, 112, onde essa questão já está no ar, tá? Por isso suspendi o processo para recorrer ao teu parecer. Então veja, você veja que ele diz assim, ó, eis, entretanto, a norma que tenho seguido para com aqueles que foram denunciados como cristãos. Perguntei-lhes se eram cristãos. Aos que confirmaram, perguntei segunda e terceira vez, ameaçando-os com suplício. Aqueles que perseveraram, mandei executar. Então ele já executa cristãos.
Percebe? Ele já está executando. Ele está recorrendo ao imperador para saber se eu estou fazendo certo. Julguei que a questão merecia que eu consultasse o teu parecer, do imperador, sobretudo devido aos números de acusados. Há uma multidão de pessoas de todas as idades, de todas as condições e dos dois sexos, que estão ou serão colocadas em perigo. Note que ele foi perguntar a duas diaconisas, o que bate com o testemunho que a gente tem do cristianismo primitivo, onde as mulheres tinham um papel importante ali na hierarquia da igreja. Tá? Não é somente nas cidades, mas também nas aldeias e pelos campos. Se espalhou o contágio dessa superstição. Creio, contudo, que é possível detê-la e curá-la. Inegavelmente, os templos que estavam quase abandonados começam a ser frequentados. As cerimônias e rituais há tanto tempo interrompidas são retomadas. Por boa parte é vendida a carne das vítimas, a qual até o presente tinha raríssimos compradores. É fácil, por isso, pensar na multidão das pessoas que poderia ser curada se o arrependimento fosse aceito. Então ele está preocupado com o prejuízo causado aos templos. Está preocupado. Aí vem a resposta do Plínio, porque essa aqui está no livro 10, carta 96. A carta 97 é a resposta do Trajano ao Plínio, que é curta. Fala assim: meu caro Plínio, tu seguiste a conduta que devias ter seguido no exame das causas daquele que foram denunciados como os cristãos. Parece que ele já conhece os cristãos. Concorda comigo? Ele está falando, aqueles que foram denunciados como cristãos. Parece que ele sabe do que está se tratando. Parece que ele já conhece, já sabe quem é. Tá? Porque não é possível instituir uma regra geral que tenha, por assim dizer, uma forma fixa. Não há motivo para procurá-los por toda parte. Se forem denunciados e a acusação provada, é necessário condená-los. Mas com a seguinte restrição: aquele que negar ser cristão e der prova manifesta disso por atos, quero dizer, sacrificando aos nossos deuses, embora suspeito do que se refere ao passado, obterá o perdão. Quanto às denúncias anônimas, não devem ser levadas em consideração em nenhuma acusação. É um procedimento de detestável exemplo e não mais do nosso tempo. Então, ele diz, não há motivo para procurá-los por toda parte. Então, apesar de ser uma irregularidade, né, a ponto de merecerem condenação, se eles insistirem em confirmarem a acusação de que são cristãos, né, devem ser executados. Por quê? Porque não sacrificaram os nossos deuses. Tá? Mas não devem ser procurados. Quer dizer, é uma irregularidade, mas não deve ser procurado. É meio ambíguo, né? Mas é a carta do Trajano. Ou seja, existe uma perseguição sistemática aos cristãos? Claramente aqui não, né? Não há motivo para procurá-los por toda parte. Tá? Bom, o que diz aqui o Ângelo Gilberto Angelosi? Ele vai falar aqui na página 80. Ele vai dizer o seguinte: o questionamento que Plínio Jovem, então governador da Bitínia, 111 a 112, fez a Trajano quanto à atitude que deveria adotar diante dos cristãos e o consequente resposta de Trajano foram também registrados pela literatura cristã e Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 3, capítulo 33. Eusébio identificou Plínio Jovem como alguém muito ilustre entre os governadores e, de certa maneira, atribui a atitude de Plínio Jovem de escrever ao imperador a extinção da ameaça de perseguição que atingiram o grau máximo. Porém, se a ameaça se extinguiu, mesmo Eusébio informa-nos que os chefes regionais armavam ciladas contra os cristãos, que nas províncias haviam perseguições parciais. Então, detalhe, Eusébio de Cesareia, o tão denunciado Eusébio de Cesareia como sendo um charlatão, né, um fraudador, ele está citando a carta do Plínio tal como a gente conhece a carta do Plínio. É interessante, né? Que a gente tem a carta do Plínio pelos registros romanos, né? E está batendo com o relato do Eusébio de Cesareia. Interessante. Tá? Página 168, ele fala aqui da questão dos templos abandonados. Ele diz assim: diante do exposto,
A carta de Plínio sugere que os cristãos estavam interferindo em toda a estrutura política, social e religiosa, por causa dos templos, estavam interferindo nos sacrifícios. As pessoas não estavam mais fazendo sacrifícios aos deuses pagãos, aos imperadores, né? Então, ele chama a atenção que essa foi objeto de questionamento. Tá? Bom, vou trazer aqui também esse livro aqui, Jesus Fora do Novo Testamento, do Robert Van Voorst. Ele vai falar assim, essa ideia de perseguir cristão só por ser cristão, tem um paralelo? Ele vai dizer assim, tem um paralelo. Outro exemplo é a proibição de Cláudio da religião dos druidas em todo o Império, Suetônio Cláudio 25.5. Quando Cláudio viu um soldado romano usando o símbolo druida, ele ordenou a execução imediata do soldado. Isso está em Plínio Velho, História Natural 29.54. Formou a base, página 41, formou a base da política romana em relação aos cristãos até as perseguições do terceiro século, lá sobre Décio, 250. Então, até 250 não tem uma perseguição sistemática do Império Romano. Não só os administradores romanos leram e foram instruídos por eles, mas os cristãos também tomaram nota cuidadosa. Após resumir esta carta, Tertuliano ataca a política de Trajano. Tertuliano vai falar sobre essa política de Trajano, de condenar, mas não perseguir. Ele diz assim, que perdão miserável e uma contradição óbvia. Proíbe que os cristãos sejam procurados, implicando que são inocentes, mas ordena que sejam punidos, como se fossem culpados. Se você condena, por que não me investiga? Você age com perversidade ainda maior quando sustenta que nossos crimes são provados por nossa confissão do nome de Cristo. Quando repudiamos o nome, repudiamos igualmente os crimes pelos quais, na mesma confissão, você nos assumiu culpados. Isso está em Tertuliano, Apologia, capítulo 2, que também é citado pelo Eusébio de Cesareia, lá no livro 3, capítulo 33. Tá? Então, outras referências dessa carta aqui de Plínio vão aparecer em Jerônimo, Crônica 5.01, Sulpício Severo, não confundir com Septímio Severo, lá o imperador, Sulpício Severo é um cristão. Crônica 2.31.2, Orósio, História contra os Pagãos, 7.12.3, e Zonaras, Epítome Historiarum, 11.22. Aí ele vai comentar aqui na página 43. O que exatamente Plínio diz sobre Cristo? Ele cita Cristo em 3 partes, a gente viu, né? Ele menciona esse nome 3 vezes na carta 96. 2 quando fala sobre os cristãos suspeitos injuriando Cristo, como parte de sua retratação e liberação. E uma vez quando relata a Trajano que os cristãos costumam cantar um hino a Cristo como a um Deus. Cristo aqui é o líder divino dessa religião, adorado pelos cristãos, de modo que amaldiçoar equivale a rejeitar o cristianismo. Plínio não trata explicitamente do Jesus histórico. Se ele aprendeu alguma coisa em suas investigações e interrogatórios sobre Jesus, ele não relata ao imperador. O fato de Plínio chamar cristianismo de superstição pode contrariar qualquer observação atenta da sua origem. As origens de uma superstição não importavam. Tá? Ele trata como superstição, e superstição não tem sentido buscar origem para ele. Tá? A única afirmação que Plínio poderia estar fazendo implicitamente sobre Jesus histórico é encontrada nas palavras Carmenque Cristo quasi Deo, e cantavam um hino a Cristo como se fosse a um Deus. Esse é que é o ponto principal. No resto, realmente não há assim, uma referência direta a Cristo histórico. Agora, nessa passagem, quando ele fala que cantam a Cristo como quase a um Deus, quer dizer que ele é humano. Harris, segundo Gogel, argumenta que ao usar quase, Plínio quer dizer que o Cristo divino a quem os cristos adoram já foi um ser humano. Se estiverem corretos, Plínio fornece apenas um testemunho superficial de Jesus histórico, mas isso não era de modo algum seu objetivo. Então veja, a carta se refere ao Cristo histórico? Bom, parece que sim. Parece que sim, existe um líder, uma liderança que se chama Cristo, que ele é adorado como se fosse um Deus. Na verdade, ele é um homem.
essa é a passagem que sugere, que refere ao Cristo histórico. Aqui Gert Thyssen, o Jesus histórico, ele vai falar que na página 101, ele vai dizer assim, ó, não há muito conhecimento direto sobre Cristo, que nem o Robert Van Voorst. Realmente ele não faz uma histórico de Cristo, não tem nada disso. Não está preocupado com isso. Ele o considera o Deus de culto dos cristãos, um tipo de antidivindade diante dos deuses estatais romanos. Ele parece saber que aquele a quem se prestava culto era um homem. Isso é indicado pela forma Carmen quasi Deodicere, o que permite supor que Plínio vê em Cristo apenas um quase Deus, justamente que era um homem. Então, esse paralelo também com o culto romano, né, dos imperadores, os imperadores eles eram homens, né? Os imperadores eles eram homens. Então, Jesus estaria mais ou menos na mesma situação. Ele era um homem que foi divinizado depois. Ele tá mais, Plínio está mais parecendo para essa história aí. Mas ele, sem dúvida, ele mostra aqui, primeiro, que existe uma comunidade de cristãos ali forte, na Bitínia, tá? Que é mais ou menos a área missionária ali de Paulo, tá nas fronteiras, tá? Algumas décadas antes. Então tá compatível isso, né? E se refere como liderança. Então é um testemunho importante. Realmente. Eu tenho aqui ainda mais uma referência que eu vou mostrar aqui, que é o do Paul Allard, que eu acho interessante, ele traz algumas coisas aqui. Paul Allard, ele diz assim, ó, a primeira porção dessas regras que Trajano dá, que é de não aceitar denúncias anônimas, ela é confirmada pelo imperador Adriano em 124, num restrito enviado ao procônsul da Ásia, Minúcio Fondanus, e também pelo imperador Antoninus, entre 147 e 161, um restrito que ele despachou para várias cidades da Macedônia, Tessalônica e Grécia. A segunda porção foi renovada em 177 por Marco Aurélio, num restrito ocasionado por conta de uma entrevista com o legado na província de Lyon. É também encontrado no exame de um martirizado romano na mesmo reino do mesmo imperador, de Marco Aurélio, tá? Esse aqui da época é da época dos mártires de Lyon, tá? Então, essa questão de não procurar denúncias anônimas foi seguida nos editos posteriores, tá? Aí depois ele também vai mostrar aqui, outra parte, o novo regime, aí está falando sobre Septímio Severo. O novo regime entrou em força logo no início do reinado de Septímio Severo, que, embora à primeira vista amigável com os cristãos, logo se tornou um inimigo dos cristãos. Confrontado com a rápida difusão do evangelho e preocupado pela propaganda trazida pelos cristãos, ele proibiu, seja por um edito ou por um restrito, não sabemos exatamente, qualquer pagão de se tornar um convertido ao cristianismo. Então, veja, o primeiro edito realmente que nós temos aí, claro, de perseguição aos cristãos, você vê que não é essa carta aqui do Trajano, ela não fala isso. Ela diz para não perseguir. O primeiro de perseguição seria com Septímio Severo, tá? Que viria depois. Isso está aqui no livro do Paul Allard. Então, são esses os pontos que eu gostaria de destacar. Então, algumas coisas que foram colocadas ali, não sei, falou o negócio de incêndio. Não tem nada de incêndio na carta. Não se faz nenhuma referência a incêndio nessa carta. Plínio não diz que cristãos recusavam louvar o imperador. Não, sim, dizia, a carta toda é sobre isso. Não tem como negar isso. Nada diz sobre o Cristo histórico. Não, tem, superficialmente, mas tem uma referência. Principalmente quando é quase Deus, né? Sugere que ele seria humano. Trajano conhecia o cristianismo? Aparentemente sim, porque na resposta ele parece que ele sabe do que se trata. Ele fala dos cristãos, ele dá uma recomendação, parece que
ele já conhece lá os cristãos. Então, não sei, é um testemunho importante da carta do Plínio, e as evidências para Jesus histórico são muito poucas, ele acrescenta muito pouco, né? O Tácito vai dar mais dados, né? O Plínio realmente acrescenta muito pouco. E ele coloca como uma superstição, ou seja, não é uma religião oficial romana, não é uma religião, é uma superstição. E é nesse sentido, ou seja, isso é o que a gente pode concluir sobre a carta. Não há nenhuma evidência de fraude, a carta, ao que tudo indica, é um testemunho autêntico, não cristão, não é uma interpolação cristã, não há nenhuma evidência disso. Então é isso que eu queria falar. Muito obrigado, então.